sétimo ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática, onde hoje nós iremos estudar frações. Daremos início hoje ao nosso livro volume 3. Esse conteúdo ele se encontra no livro de vocês, volume 3, entre as páginas 6 e 11. Então, vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje? Então, como eu já havia falado para vocês lá na semana passada, frações ela é uma representação de uma divisão, em que o numerador representa o dividendo de uma divisão e o denominador da fração vai representar o divisor de uma fração, tá certo? Lembrando que essa divisão ela é em partes iguais, tá bom? Então, o que é fração? Então, podemos entender que a fração ela representa uma ou mais partes de uma figura ou objeto, onde essas partes elas têm que ter a mesma medida, certo? Então, aqui temos um exemplo que diz assim: Carla preparou um bolo e o dividiu em um total de 6 pedaços iguais. Lucas comeu um pedaço do bolo. Então, dizemos então que Lucas comeu um sexto, não é verdade? Porque o bolo foi dividido em 6 pedaços, onde dos 6 pedaços Lucas comeu um. Então, a fração que representa a situação é um sexto, onde 1 nós chamamos de numerador e o 6 é o denominador. Então, o denominador é o total de pedaços em que o inteiro foi dividido, tá certo? E o 1, que é o numerador, é a quantia de pedaços que Lucas comeu, tá certo? É o total de partes que foram tomadas, tá certo? Dessa divisão, certo? Então, aqui, quanto à leitura das frações, veja como deve ser feita a leitura de frações. Sua leitura é determinada pelo denominador. Então, se as frações elas possuem denominadores de 2 a 9, a leitura é feita da seguinte forma: se o denominador for 2, então a leitura aqui é 1 meio, tá certo? Nós vamos ler o numerador normalmente e vai haver apenas alteração quanto ao denominador. Aqui nós vamos ler 2 terços, 3 quartos, 1 quinto, 5 sextos, 3 sétimos, 4 oitavos, 3 nonos, certo? Agora, quando nós temos o denominador sendo potência de base 10, então a leitura é feita da seguinte forma: se o denominador for 10, 3 décimos. Se o denominador for 100, então nós iremos ler o que aqui, ó? 5 centésimos. Se o denominador for 1000, 3 milésimos, tá certo? E quando os denominadores eles são maiores do que 10, tá certo? Acima de 10, nós vamos ler, tá certo? A fração normalmente, sendo que elas vão vir acompanhadas da palavra avos. Como temos aqui, ó, 3 dozeavos, 2 vinteavos, 4 36 avos, certo? E aqui agora nós vamos ver os tipos de frações. Vamos ver primeiramente as frações aparentes, que são aquelas em que o numerador será múltiplo do denominador. Ou seja, o numerador será divisível pelo denominador. Então, temos aqui 8 quartos. 8 é divisível por 4, que é igual a 2, não é verdade? 15 terços. 15 é divisível por 3, que é igual a 5. 16 e 16 avos. 16 é divisível por 16, que é igual a 1. Então, percebam aqui que o numerador é múltiplo do denominador, certo? E essa aqui é outra forma de representar a fração, porque normalmente representamos através de que forma? Colocamos o número, passamos um traço horizontal e depois colocamos outro número abaixo desse traço horizontal, onde o número que está acima do traço horizontal é o numerador e o que está abaixo é o denominador. Mas também eu posso representar dessa forma aqui, tá certo? Agora vamos ver as frações próprias. As frações próprias são aquelas em que o numerador é menor do que o denominador, tá certo? Então, aqui nós temos o quê? 5 sextos, 9 16 avos, 16 e 30 avos, tá certo? E temos as frações impróprias, que são aquelas em que o numerador é maior do que o denominador, tá certo? Então, aqui eu tenho 5 terços, 11 décimos, 16 e 13 avos, certo? Lembrando que as frações aparentes, algumas delas também são frações impróprias. Porque o que são frações impróprias? São aquelas em que o numerador é maior do que o denominador. Percebam que aqui 8 quartos, o numerador é maior do que o denominador, não é verdade? Então, aqui eu tenho uma fração imprópria, mas essa fração imprópria, ela também é aparente. Então, nós chamamos ela de fração imprópria aparente, certo? Essa aqui também é uma fração imprópria aparente. Agora, quando eu tenho, nesse caso aqui, vejam que
o numerador não é múltiplo do denominador, ou seja, eles não são divisíveis. Então, nesse caso, dizemos que essas frações que estão aqui, elas são frações impróprias, não aparentes. São impróprias porque o numerador é maior do que o denominador e não aparente porque o numerador não é múltiplo do denominador, tá certo? Lembrando para vocês que as frações aparentes, elas representam um inteiro, certo? Ou mais que um inteiro. As frações próprias, elas representam menos que um inteiro, certo? Se vocês dividirem aqui, vocês irão ver que vai dar menos que 1, certo? E as frações impróprias, elas representam mais que um inteiro, correto? Então, aqui nós vamos ver agora os números mistos, que são aqueles números constituídos por uma parte inteira e uma parte fracionária, tá certo? Então, esse tipo de número é formado por partes inteiras mais uma parte fracionária. Exemplo, uma família comprou 2 pizzas divididas em 8 pedaços cada. Comeram uma pizza inteira mais 3 pedaços da outra. Então, uma pizza inteira representa o número 1 aqui, certo? A parte inteira do número misto. E como da outra pizza só comeu 3 pedaços, então a fração que representa essa situação seria 3/8. Então, quer dizer que o número misto que irá representar, tá certo? Essas 2 pizzas será 1 inteiro, 3/8, certo? Então, agora vamos ver aqui como transformar uma fração, no caso a fração imprópria, em um número misto, certo? Porque só é possível transformar a fração imprópria em número misto, ok? Lembrando que fração imprópria é aquela em que o numerador é maior do que o denominador. Nenhum outro tipo de fração será possível transformar para o número misto, apenas as frações impróprias. Então, para transformar uma fração imprópria para o número misto, basta dividir o numerador pelo denominador. 9 dividido por 5 é igual a 1, que é o mais próximo. 5 vezes 1, 5. Na verdade, 5 para 9, 4. Então, aqui eu tenho uma divisão não exata. Então, a partir dessa divisão, nós iremos montar o número misto, onde o quociente, que é o resultado dessa divisão, será a parte inteira, o resto será o numerador e o denominador permanece o mesmo, tá certo? Então, quer dizer que 9/5, que é a fração imprópria, o número misto que representa ele será 1 inteiro e 4/5, certo? Temos aqui mais outro exemplo que diz assim, transforma a fração 15/7 em um número misto. Veja que é uma fração imprópria. Então, vamos dividir 15 por 7. Então, 15 dividido por 7 é igual a 2, que é o mais próximo, onde 7 vezes 2 é 14, 14 para 15, 1. Então, montando um número misto, eu tenho que o quociente será a parte inteira, o resto é o numerador e o denominador repete. Então, quer dizer que o número misto que representa essa fração imprópria, 15/7, será 2 inteiros e 1/7, certo? Agora, veremos como transformar, certo, um número misto em uma fração imprópria. Ao contrário, agora, eu tenho 3 inteiros, 2/7. Então, para transformar esse número misto em uma fração imprópria, tá certo? Basta vocês repetirem o denominador, certo? Como eu repeti aqui, o denominador sempre repete. Daí, vocês vão multiplicar a parte inteira pelo denominador e o resultado somar com o numerador. Ou seja, 3 vezes 7, tá certo que é 21, 21 mais 2, 23. Então, a fração imprópria que representa esse número misto, 3 inteiros, 2/7, será 23/7, tá certo? Então, vejam, repete o denominador e com relação ao numerador, vocês irão multiplicar a parte inteira pelo denominador e o resultado somar com o numerador e o resultado será o numerador da fração imprópria, tá certo? Prosseguindo, fração de um número, então temos aí o seguinte exemplo. Lúcia vai preparar um bolo e usará 1/7 das 28 maçãs que possui. Quantas maçãs usará? Então, nesse caso aí, simplesmente vocês vão multiplicar a parte que está sendo dividida pela fração, porque a questão quer saber quanto é 1/7 de 28. Então, bastava vocês multiplicarem aqui, ó, 1 vezes 28, 28, 28 dividido por 7, 4. Então, quer dizer que Lúcia, ela usará 4 maçãs, tá certo? Fração de medidas. Então, temos assim agora. As frações são muito utilizadas no estudo das medidas. Costuma-se dizer, por exemplo, usei 1/4 do meu dia para trabalhar. Mas um dia é equivalente a quantas horas? Então, temos aqui o seguinte. O exemplo 1.
Quantas horas corresponde a um quarto de um dia? Então, um dia, ele é constituído por 24 horas. Então, a questão quer saber o quê? Quanto é um quarto de 24 horas? Então, bastava vocês multiplicarem 24 vezes 1, 24, 24 dividido por 4, 6. Então, quer dizer que um quarto de um dia equivale a 6 horas, tá certo? Então, aqui nós temos algumas informações que são bastante importantes para vocês na hora de se resolver algumas questões que envolvem frações, porque pode ser solicitado algumas dessas informações. Então, vocês sabem que uma hora corresponde ao quê? A 60 minutos. Que 1 quilograma corresponde ao quê? A 1000 gramas. Então, lá na tabela de massa, tá certo? Unidade de massa, vocês irão perceber que a unidade de massa é constituída por que unidades? Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Então, se vocês observarem que de quilograma para grama são 3 posições para a direita, logo seriam 3 multiplicações por 10 ou uma única multiplicação por 1000. Então, 1 vezes 1000, 1000. Então, 1 quilograma equivale a 1000 gramas, tá certo? Uma tonelada, vocês sabem que equivale a 1000 quilogramas. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então, lá na tabela de capacidade, que seria a tabela de capacidade? Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Então, de litro para mililitro, são 3 posições para a direita. Logo, seriam 3 multiplicações por 10 ou uma única multiplicação por 1000. Então, 1 vezes 1000, 1000. 1000 mililitros, tá certo? 1 quilômetro para ser transformado em metros. Então, de quilômetro para metros, são 3 posições também para direita. Então, seria, no caso, 3 multiplicações por 10 ou a única multiplicação por 1000. No caso aqui, é a tabela de comprimento, que é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, seria, no caso, 3 posições para a direita, seriam 3 multiplicações por 10 ou a única multiplicação por 1000. Então, 1 vezes 1000, 1000 metros. Então, no caso, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Vocês sabem que um ano ele é constituído por 12 meses, um dia ele é constituído por 24 horas. E R$1 é equivalente a 100 centavos, tá certo? Então, aqui já vimos o exemplo 1. Vamos ver agora o exemplo 2, que diz assim: quantos metros corresponde a 1/2 de 1 quilômetro? Então, eu quero saber 1/2 de 1 quilômetro. Então, vocês sabem que o quilômetro, como eu coloquei aqui, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, a questão quer saber quanto é 1/2 de 1000. Então, bastava multiplicar aqui, ó, o numerador 1 por 1000. 1 vezes 1000, 1000. 1000 dividido por 2 é igual a 500. Quer dizer que 1/2 de 1 quilômetro equivale a 500 metros, tá certo? Agora, comparação de fração. Então, frações com o mesmo denominador. Então, para fazer a comparação com frações, é necessário vocês observarem quem são os denominadores, tá certo? Então, temos assim: a mãe de Diego e Daniela fez um bolo de cenoura. Desse bolo, Diego comeu 3/4 e Daniela 1/4. Quem ficou com a maior parte? Então, temos aqui, tá certo? A quantidade que Diego comeu e aqui a quantidade que Daniela comeu. Então, é fácil observar, tanto através das frações quanto através do desenho, que Diego comeu mais do que Daniela, não é verdade? Então, nós dizemos que 3/4 é maior do que 1/4. Então, comparar significa analisar qual representa a maior ou a menor quantidade, ou se elas são iguais. Então, comparar frações é analisar qual é a maior, qual é a menor, ou se elas são iguais. Então, quando duas ou mais frações têm o mesmo denominador, a maior dessas frações é a que tem o maior numerador, como aconteceu aqui. Como elas possuem o mesmo denominador, então ficou fácil, só observar o numerador. 3 é maior do que 1, logo 3/4 é maior do que 1/4, certo? Agora, frações com o mesmo numerador. Nós vimos aqui frações com o mesmo denominador, agora veremos frações com o mesmo numerador. Então, temos assim: a professora distribuiu 2 folhas de papel sulfite para que Mário e Caio fizessem um trabalho. Caio usou 2/4 de sua folha e Mário usou 2/3 da dele. Quem usou um pedaço maior de papel sulfite? Então, temos aqui o desenho que representa cada situação. Então, temos que Caio usou 2/4, tá certo? E temos que Mário usou 2/3. Nesse caso, 2/3 é maior do que 2/4.
quartos, tá certo? Ou seja, quando as frações possuem o mesmo numerador, a maior fração é aquela que tem o menor denominador, tá certo? Então, esse símbolo aqui é o símbolo de maior. Então, quando duas ou mais frações têm o mesmo numerador, a maior delas é a que tem o menor denominador, tá certo? Então, aqui, as partes do inteiro que foi dividida em 3 são maiores que as partes do inteiro que foi dividido em 4. Então, não esqueçam, quando as frações possuem o mesmo denominador, a maior fração é a que tem o maior numerador. Agora, quando as frações possuem o mesmo numerador, a maior delas é a que possui o menor denominador, tá certo? E agora veremos aqui frações com numeradores e denominadores diferentes. Então, qual é a maior fração? Então, temos aqui 3 quartos, 5 sextos. Então, quando duas ou mais frações têm numeradores e denominadores diferentes, devemos reduzi-las ao mesmo denominador e depois compará-las. Então, como é que reduzimos ao mesmo denominador? Através do MMC, dos seus denominadores. Então, para compará-las, primeiro devemos reduzi-las ao mesmo denominador comum. Então, aqui os denominadores são quem? 4 e 6. Então, eu tirei o MMC de 4 e de 6, certo? Como são números pares, logo serão divisíveis por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 2 aqui ainda é divisível por 2, que é igual a 1. 3 não é divisível por 2, repete. Então, aqui eu tenho 3, tá certo? 1 já encerrou aqui o processo de simplificação. Então, aqui o único número que divide 3 é o próprio 3. Então, aqui, repeti 1, 3 dividido por 3, 1. Então, para saber quem é o MMC, simplesmente multiplica aqui os fatores primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC de 4 e 6 é igual a 12, tá certo? Então, eu peguei aqui a fração 3 quartos. O denominador agora não será mais 4, agora será 12. O denominador vai ser agora quem? Vai ser o MMC. E para descobrir quem será o numerador, pega esse novo denominador, que é 12, divide pelo denominador anterior, que é 4, e o resultado multiplica pelo numerador. Ou seja, 12 dividido por 4, que é igual a 3, 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, a fração obtida foi 9 dozeavos. O mesmo se faz com a outra fração, 5 sextos. Então, coloca o denominador 12. Para descobrir o numerador, vai dividir esse novo denominador pelo denominador anterior. 12 dividido por 6, 2. 2 multiplica pelo numerador 5. 2 vezes 5, 10. Então, a fração obtida foi 10 dozeavos. Então, analisando agora, percebam que essas frações possuem agora o mesmo denominador. Então, se tem o mesmo denominador, vamos agora analisar os numeradores. Então, nós temos que 9 ele é menor do que 10. 10 é maior do que 9. Então, aqui nós temos o quê? 3 quartos é igual a 9 dozeavos, como nós vimos aqui. 5 sextos é igual a 10 dozeavos. Então, 10 dozeavos é maior do que 9 dozeavos. Não é verdade? Porque possuem o mesmo denominador. Então, a maior fração é o que possui o maior numerador, certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Muitas coisas aí eu revisei com vocês. Acrescentei apenas a questão da comparação entre frações, tá certo? Então, qualquer dúvida, estejam me procurando lá no meu direct no Instagram, no horário das 3 até as 5h30, tá certo? Então, agora vocês irão passar lá no meu direct para marcar a presença de vocês. O código de presença da nossa aula de hoje será comparação, tá bom? Então, passem lá, marquem a presença de vocês. Logo em seguida, vocês irão pegar o livro de vocês, volume 3, para realizarem as atividades que se encontram entre as páginas 6 e 11, tá certo? Logo em seguida, não se esqueçam de assistirem ao vídeo de correção, verificarem lá o que vocês acertaram, tá certo? Lembrando que questões que precisam de cálculos, vocês deverão fazer no caderno de matemática de vocês, porque o livro ele não tem espaço. Colocando lá a data de hoje, tá certo? O número da página, o número da questão, tudo bem organizado. E na hora de mandarem as fotos para mim, para eu poder registrar a participação de vocês, tirem fotos tanto do livro quanto do caderno, tá certo? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, tenham uma abençoada semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!